Bem-vindos a mais um episódio do LTubeCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos segue. E aí, lindão? Como é que você tá? Eu tô aqui seguindo uma conduta firme. Parabéns! Estamos todos muito bem conduzidos aqui hoje, diga-se de passagem. Né? Ai, cara, você tá bonito, eu gostei. Você sempre é muito bonito, mas você gostou da cor? Eu gostei. É, eu gostei. Você viu que é a sintonia, né? Daqui a vi, pouco a turma vai entender. Vai entender. Cara, é estranho isso, né? Do último que a gente gravou, nós Também. chegamos, foi combinado, né? Também. Só que aí o convidado veio com a jaqueta do seu personagem preferido da Marvel, né? Foi, do Wolverine. Do Wolverine, fantástico, né? E Vamos aí? nessa então? Vamos. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao LTubeCast, o podcast que te proporciona comportamento de conduta. Simples assim. Hoje, você não acredita. E a gente tá enrolado, né, pra chamar ele, né? Ele marcou, desmarcou, aí hoje ele mandou mensagem, falou assim, e aí, tal, tá confirmado. Eu falei, tá confirmado, você tá doido? Se não for hoje, você some nunca mais, vai ser hoje sim. Orlando, muito obrigado, seja bem-vindo. Ele que, eu não sei, né, se é lá de São Paulo mesmo, mas tá aqui morando em Goiânia, tá vendo? Goiânia atraindo essas pessoas pra cá. Bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Rapaziada, boa noite Fernando, boa noite Leandro. Boa noite. Boa noite, vocês que estão nos assistindo aí. É um prazer, obrigado pelo convite, é uma honra. Não podia perder essa de jeito nenhum, estando aqui em casa ainda, né, pô? À disposição aqui de vocês pra gente poder trocar uma ideia com o pessoal aí. Orlando, a gente já começa assim. Você já vai acostumando com os goianos, tá? Metendo o pé na porta. Ó, a gente tava falando dos bastidores, eu não te conhecia. Uhum. E quem te segue ainda é minha noiva, né? Depois que não vai dar. É noiva ainda. Minha noiva e futura esposa. Vai ser noiva ainda. Ela que te seguia, ela que te segue. Pô, você tem que seguir esse cara aqui, pô, quem que é? Eu falei, nó. E aí eu comecei a ver, né, a sua comunidade e tudo mais. Aí já explica pra gente o que é a CM, essa conduta masculina, né? O que é, o que o Orlando faz. E aí depois a gente vai desenrolar, mas só pra quem já começou a assistir a gente, o que é a conduta masculina? Conduta Masculina é uma comunidade virtual, é um hub, né, de desenvolvimento pessoal para homens, onde eu coloco ali material em vídeos, em episódios e recebo também outros mentores das mais diversas áreas de tudo aquilo que possa ter relação com o universo masculino. Desde investimento, comportamento, forma de você poder se vestir melhor, finanças, tem até como fazer um bom hambúrguer para você, para seus amigos, para sua família. Isso é fantástico, cara. Ansiedade, casamento, relacionamento aí, o pessoal tem muito problema de relacionamento com as mulheres. Como comprar um carro com segurança para você não comprar gato por lebre. Enfim, tem todo tipo de conteúdo. Eu achei que era só você. Você já me esclareceu uma coisa. Não, tem vários outros profissionais que participam do Conduta Masculina, sempre com algum conteúdo que é da expertise deles, para poder conduzir esses homens, e lá só entram homens, no seu aprimoramento pessoal. Fora isso, nós temos ali um espaço onde os homens fazem networking, interagem entre eles, homens de todo o Brasil e alguns de fora do Brasil também. E em breve já está acontecendo, né? Pessoas que prestam serviços, empresas que prestam serviço para o público masculino também vão estar ali podendo participar, anunciando seus produtos, seus serviços, ou seja, é um grande hub de desenvolvimento pessoal para homens. Adorei. Já esclareceu, porque eu achei que era só você, era o que a gente está acostumado, é um curso padrão. Sim. Uma plataforma online que tinha as gravações ali do Orlando, tal, os módulos. Eu achava que era isso. Não, bom saber. Ele tem mais conteúdo. Inclusive, a gente está partindo para formar eixos nele. É o CM Cursos, onde a gente vai ter mini cursos. Massa. E o assinante vai poder assinar esses cursos. Massa. O CM Materiais Gráficos, onde a gente gera artigos gráficos para o cara poder baixar em PDF. O CM Network, onde eles vão interagir entre eles, enfim. Às vezes, interagir para fazer negócio, novas amizades. O cara é do CM de São Paulo. Você também cara. Entendi. Vamos nos encontrar, vamos tomar um chopp, vamos conversar. Então, a gente quer fomentar esse contato aí entre os homens, formar novas alianças, amizades e por aí vai. Eu vou fazer minha inscrição aqui na plataforma. Aí, ó, já não, mas vou mesmo. Eu já vi o preço, eu tô interessado. Orlando, mas aí até falando de como eu te conheci, tá, conduta masculina.
Cara, mas eu vejo, inclusive nos stories, que você é bombardeado ali nas caixinhas de perguntas. Tem muitas mulheres que te seguem e algumas que até interagem contigo, né? Então, o meu exemplo, eu vim pela Raquel. Como que foi Porque isso, você né? faz homem, mas aí as meninas... eu acho o máximo. Lá atrás, eu gerava conteúdo para público misto. Só que já tem talvez 2 anos que eu direcionei o conteúdo para homens. Porque eu já estava ficando exausto de falar com os dois públicos. Era um volume muito grande. E a minha entrega, se vocês repararem, é uma entrega, o pessoal percebe isso, é uma entrega muito verdadeira, é uma entrega de alma. Então, quando você faz uma entrega, que ela é uma entrega muito visceral, para você falar com todos os públicos, aquilo é extremamente desgastante para mim. Então, em determinado momento, eu vendo que tinha milhares de influenciadores para as mulheres e para homens tinham poucos com uma qualidade um pouco mais profunda, eu falei, cara, eu me sinto melhor gerando conteúdo para homem. Hoje, 80% do meu público é formado por homens e 20% das mulheres, ou que eram daquela época, ou por algum motivo um conteúdo chegou para elas, elas falam, ok, é para homem, mas eu vou ficar aqui. E aí tem esse público feminino que por algum motivo gosta do conteúdo e que considera que algumas falas minhas, algumas opiniões minhas, ela falou, não, isso aqui também serve para mim, independente do gênero. Então essa mulherada, elas estão ali presentes também, nessa pequena porcentagem, mas estão. A gente conversou nos bastidores, achei interessante. Bom, eu falei como que eu te conheci, né? E tal, foi até quando o Leandro também falou do convite, falei, não, conheço, já, tal. E a gente falou de 2 pontos, né? Na verdade, que eu falei que vou deixar um pouquinho pra gente poder falar aqui na mesa. Mas o primeiro deles, quando a gente pega muito esse comportamento de Red Pill que veio, aí, tem uma galera que traz isso à tona e tudo mais. Então, esse gera muita discriminação por uma boa parte do público. Você trouxe até, enfim, pessoas falando, cara, não quero associar, não, mas não é isso, beleza. Mas, Orlando, você falou que começou a fazer esse movimento em 2014. De 2014 para cá, principalmente nos últimos anos, ontem, por exemplo, a diversidade, ela tem batido muito na porta, né? Falei, cara, porra, o público tem que ser para todo mundo, tudo mais. Como que foi quando você nichou o teu negócio? Falei, cara, eu vou falar com um homem. Porque assim, quando eu vejo alguém que nicha alguma coisa, cara, pra mim é o negócio mais perfeito do mundo. Parabéns. Nossa. E você viu que ele falou, ele foi campeão. Eu falei, cara, eu me sinto seguro falando sobre isso. Entende? Mas você nichou pra falar com homens. Cara, se você falar que não teve... Aí eu falei, você tá mentindo pra gente. Como que foi? Você foi sabatinado, né? Com certeza. Ou não? De verdade. Foi como assim, mano? Você vai falar só de uma porra essa? Na verdade, foi em 2018 que eu comecei com esse trabalho, né? No Instagram. Em 2014 foi quando eu mudei pra Goiânia, na verdade. É verdade. Confundi, pessoal. Foi mal. Quando eu resolvi nichar, eu fiz eu me comuniquei oficialmente. Eu fiz um comunicado oficial. Na maioria das vezes, as mulheres disseram o seguinte: nossa, eu sinto muito. Agora eu fiquei até triste, porque eu gostava tanto dos seus conteúdos, até dos seus cursos, mas eu te entendo e te apoio. Eu acho que talvez nós, mulheres, temos mais opções do que os homens estão tendo. É legal que eles estão procurando se desenvolver, porque a gente também, do nosso lado, está tentando acertar as nossas mazelas, eles também, quem sabe a gente encontra com esses caras e formam bons casais. Agora, existem aquelas pessoas que têm um certo preconceito, tipo assim, você está ensinando homem a ser homem? Não, o cara já é homem, a gente está ensinando ou levando um conteúdo em que o cara se aprimora. É isso, né? A ter conduta, né? A ter conduta, a se entender melhor, a entender um pouco melhor as relações. É autoconhecimento, né? Autoconhecimento não faz mal a ninguém. E, na verdade, existe esse preconceito. Você vai ensinar homem a ser homem. Às vezes, acontece de um ou outro cara me mandar na caixinha no direct e dizer, olha, eu sou homossexual. Eu posso entrar no teu curso? Eu falei, cara, pode, mas você entende que minha linguagem é para um homem hétero. Tá tudo bem? Sem problema nenhum, tá tudo certo. E alguns caras falam, olha, eu sou homo, mas eu acompanho o seu conteúdo e eu acho que é pro ser humano, independente da orientação. Você sabia que eu vi isso? Eu sei que é para hétero, mas quando eu vejo boa parte da sua fala, é o que o Fernando falou, eu entendi a sua pergunta, né? Que você separou o Red Pill do que ele faz, né? Isso. E quando eu comecei a ver seus vídeos, porque eu também não gosto muito desse extremismo, né? Eu vi o Orlando falando de pessoas.
E aí você falou ali que gosta do Jung, né? E o Jung fala pra nós das duas forças masculinas, que todos temos. A mulher tem a força masculina e tem a feminina. O homem tem a força masculina e feminina. O homossexual, ele tem. Então, seja ele o homem ou a mulher, ele tem. Sim. Tá, e aí você é o quê na sua relação? E aí eu fico fazendo muito esse paralelo, sabe? Quando as pessoas começam a falar sobre relacionamentos. Ué, tá. E aí, se ele foi, que é o homem que te procurou, que é homossexual, ele talvez está querendo fazer... Tá, eu tenho um relacionamento homoafetivo, mas eu quero ser o masculino aqui, essa força masculina. Orlando, na minha cabeça eu pensei assim, quando você falou aqui agora. E quando eu vejo o seu conteúdo, eu entendo que você fala para pessoas. Então, neste lugar não há, da minha parte, nenhum tipo de preconceito. Às vezes, pela minha imagem, rapaziada, e pela forma como eu falo, vão achar que eu sou machista, que eu sou homofóbico, mas não tem absolutamente nada disso. Sim, sim. É só uma forma de expressar, porque eu tô no Stories, no Reels, que cabe pouco tempo. E às vezes eu quero dar uma bronca ali no cara, e a bronca que eu dou não é com raiva. É de posicionamento. É de posicionamento. Cara, eu quero teu bem, bicho. Para com essa frescura, para com esse drama. É nesse sentido que eu tô fazendo com o cara. Tanto que, às vezes, eu não permito que pessoas de fora... Às vezes entra uma outra mulher mais ressentida na minha página e quer ficar xingando os caras. Ou generalizando os homens como todos ruins. E eu dou uma peitada nela. Eu vi um dele esses dias que você deu uma paulada em alguém que foi de mulher. Depois eu falo sobre isso. E aí por quê? Falo, olha, minha amiga, você tá aqui com raiva. Eu não faço esse trabalho com raiva, apesar de eu me expressar de uma maneira forte, porque é como se fosse um exército. Eu tô à frente desse exército aqui, estimulando os caras. E no exército, ok, pode ter algum nível de empatia e de acolhimento, mas existe ali o nível de você instalar o cara numa realidade que é um pouco mais dura, que é para ele depois não acabar se prejudicando. Então, nesse sentido, eu não faço com raiva nem nada disso, mas há, de certa forma, uma linguagem um pouco mais bélica, assim. Mas eu ia te perguntar, eu fiquei na dúvida se eu perguntava ou não, porque vai que o convidado fica desconfortável. Mas esse jeitão seu, você é assim ou não? Porque quem falou... Você tá uma carona de mal, mano. Não, mas aqui na foto Orlando, do perfil dele do Instagram é muito massa, velho. Orlando, isso é uma carona de mal, não sei o quê. Aí posta uns negócios lá de Esparta. Eu falei, mano, será que esse cara, ele é brabão assim mesmo e tal? Bravo de bravo mesmo. É um personagem ou você tem um jeitão assim meio? Como é que é? Você entendeu? Entendi completamente. Na verdade, parte de mim é isso mesmo. Pronto. Quem costuma dizer isso é a minha namorada. Tá. Ela fala assim, você tá brigando comigo ou você tá falando normal? Eu falei, não, meu bem, eu tô falando normal. Tá. Agora eu tô... Ela falou, tudo bem, eu já tô acostumada com você. Ela é muito delicada, ela é muito doce, né? Então, mas na maior parte do tempo as pessoas que me conhecem pessoalmente me acham mais calmo do que na rede social. Mas às vezes as pessoas falam, cara, você tem a cara fechada, mas eu não percebo. Eu não percebo. Não, mas aqui você já desmistificou tudo nesses minutos. Não, já, cara. E você pega umas fotos minhas de criança, a minha mãe falava, sorri pra câmera, eu tô assim. Eu acho que talvez seja algo que seja natural. Parte disso também vem da minha personalidade. E eu fui policial civil por quase 10 anos em São Paulo. Olha só! Em Ribeirão Preto. Então, rua. Então, isso de certa forma... Então, esse era outro concurso que você tinha lá, que você falou que ela isso de certa forma, acabou... São 10 anos, né? Em que eu entro jovem, com 25 anos, relativamente jovem, né? E saio com quase 35. Então, aquele ambiente, aquele tipo de atividade... ele mexe muito com a gente. Forja mesmo. Ele forja, ele acaba forjando porque eu vivi coisas ali que foram muito pesadas, né? Isso fica muito marcado na gente. Então, já veio da personalidade, de certa forma. Tem também essa questão de eu ter exercido essa atividade profissional. Então, tudo isso colabora para você ter uma espécie de estrutura de comportamento, né? Que não é, na verdade, algo... porque o personagem, ele acaba sendo desmascarado em algum momento. Né? Cai. Mas porque, por isso que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é ele. Porque tudo que você faz, então você mostra muito a sua vida. Sim. Né? Do treino, até vi umas fotos com a namorada e tal, as viagens, quando você faz as palestras, quando você tá no palco. Então eu falei, não, isso aqui é ele mesmo. Mas eu entendi. Então, beleza.
Que massa. Que massa, cara. Não, e eu gosto das curiosidades. O cara foi PC, mano. Que da... Eu quase não gosto de polícia, sabe? Fui, cara. Apaixonado, cara, pelo negócio. Nossa. Foram 10 anos, assim, muito bacanas. Fiz muitos amigos, cresci muito como ser humano. Eu entrei nessa instituição. Eu era muito imaturo, muito infantil, né? Eu tinha 24 para 25 anos, né? E aquilo ali me amadureceu em vários aspectos, talvez não todos. Eu acho que o amadurecimento emocional que eu tenho, que eu adquiri hoje, né? Uma certa estabilidade emocional, já veio depois, principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Algumas pessoas sofrem em determinadas áreas, com doença, outros com dificuldade financeira, Sim. outros nos relacionamentos. Então, os relacionamentos eram o meu calcanhar de Aquiles. Era onde eu sofri e fiz outras mulheres sofrerem também. A gente, nesse palco da vida, é isso, cara, é vilão e vítima. A gente está sempre alternando. Então, hoje eu reconheço como eu fiz mal para algumas pessoas e como algumas também me deixaram muito desapontados, tristes, enfim. E nisso aí, nesse desenvolvimento emocional, ele tem menos tempo. Então, ele tem... talvez aí quase 10 anos, porque eu estou nessa do desenvolvimento pessoal. Eu vi o seu histórico que você fala, né? Que você teve uma questão de relacionamento e aí quis nos ajudar, né? Exatamente. Eu tive um relacionamento, eu tive alguns relacionamentos cujo término não me desceram bem, fizeram muito mal, fiquei muito chateado. Teve um em específico, há anos, né? Em que esse eu fiquei muito inconformado de não ter entendido por quê. E nessa de não entender por quê, eu cresci muito. Mas eu cresci a partir do momento em que eu parei de ficar culpando a pessoa, a mulher, para olhar e falar, tá, mas o que eu fiz? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Como que eu me comportava? E às vezes a gente vai ver que a gente não estava errando com a pessoa, a gente estava errando conosco. Mas isso se refletia na relação. E nesse trajeto, qual que era a minha ânsia? Era de fazer com que... Eu queria dizer para os caras, cara, eu estou passando por isso, você não precisa passar. Era só isso que eu queria fazer. E eu comecei a gerar textos no Instagram, contando essa jornada. Então muita gente fala assim, você começou nisso já pensando que teria uma empresa? Nada, porque quando eu comecei nisso, muita gente se ilude com rede social, rapaziada, achando que você vai vender produto e vai ficar rico, tá? Tem essa parada de lançamento, isso, que, cara, não tinha nem ideia, porque a minha atividade profissional era outra, eu jogava mais de 10 mil reais, eu não precisava inventar alguma coisa, nem pensava nisso. Cara, o que eu queria era aquilo se tornou um hobby, escrever se tornou um hobby pra mim. Você queria ajudar, né, cara? Aí o tempo foi passando e aquilo foi se profissionalizando, se tornando uma estrutura, alcançando mais pessoas. Aí hoje sim ele é uma empresa com estrutura montada. Você tem funcionários? Tenho, cara, a gente tem hoje. Que massa. Inclusive, vou mandar um abraço pro Léo, pra Patrícia, pro Endros, pro Reolo, pro Guto, pro Eduardo, pro João Paulo, pra Luísa, ou seja, todo mundo que está ali colaborando com a gente de alguma forma, porque hoje a gente tem agências que são sócias, então tem muita gente trabalhando direta ou indiretamente pra gente nesse sentido. Com o mesmo propósito, a gente tem um respeito pelo público que é muito grande. Caraca, que massa, cara. Não, virou um ecossistema, o cara. É um ecossistema. Mas você mudou para Goiânia por isso ou não? Não, mudei para uma outra atividade profissional. Então, ok. Exatamente, foi por um outro concurso que eu havia passado. Tá bom. Aí foi interessante, porque eu adorava a atividade policial, né? Eu tenho uma história muito engraçada de fracasso. Eu queria ser policial federal. Eu era policial civil, eu queria ser federal. E eu estava batalhando. Em 2012, eu fiz a prova da Polícia Federal, a prova teórica. E, na época, eu fiquei, acho que em 8º lugar no Brasil. Uau! Eu fui muito bem na prova. Eu fui reprovado na natação. No TAF, mentira, cara? Fui reprovado no TAF, na natação. Mentira. Entre a prova teórica e a prova prática, o TAF, eu tive poucos meses, 2 ou 3 meses. É muito rápido na Polícia Federal o concurso. E aí eu fui e eu percebi que eu nadava como um amador. Eu não me afogava nem nada disso. Mas eu não tinha velocidade na água. Tá? E aí eu contratei um triatleta para me treinar. E aí a barra eu fazia bem, porque eu fazia muita musculação, tudo. Corrida eu fui desenvolvendo. Mas a natação, uma dificuldade terrível. E no dia da prova não teve milagre.
eu não consegui fazer o tempo que a PF pedia, que eram 41 segundos, uma piscina de 50 metros, 25 e de volta. Eu fiz 51 segundos. Não. Não, também não. Eu fiz 51 segundos, né? E aí eu saí daquela prova de concurso, eu cheguei no hotel que eu tava, na época eu namorava uma outra moça lá de Ribeirão Preto, eu só olhei pra ela, e aí, tudo bem? Eu chorei ali meia hora, pegamos o ônibus, voltamos para Ribeirão Preto, na época eu estava de férias, outro trabalho, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu abri o notebook e voltei a estudar. Eu era obcecado. Por estudar. Eu tenho uma personalidade, quando eu fico obcecado por algo, eu fico muito focado naquilo, né? Mas você tem algum diagnóstico, TDAH ou não? Não tenho. Aí, Mas é seu. aí eu queria, falei, agora eu vou me preparar mais ainda para o próximo que tiver. Só que neste meio do caminho, outros concursos surgiram, na esfera federal também. E aí eu falei, cara, eu vou abrir um pouco o leque, não vou ficar, porque às vezes demora demais para sair e tal. E aí eu prestei outro e deu certo de passar em um deles. Mas a questão de sair da polícia é que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela tem uma defasagem salarial muito grande. É mesmo? Tem, cara, é um dos piores salários do país. E eu via, apesar de adorar aquela atividade, eu via amigos se aposentando, tendo que ficar fazendo segurança em porta de comércio, esse tipo de coisa. Eu falei, cara... E os caras mesmo falavam, irmão, você tem nível superior, estuda, cara, aproveita que você tá com gás, você tá novo, você tem seus 30 anos, vai estudar. Os caras me aconselhavam, né, os caras mais velhos lá. E eu ouvi o conselho desses colegas mais velhos, mas eu tenho o maior carinho, apreço e respeito pelas instituições policiais, em especial daquela que eu sou egresso, que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas isso aqui não é mentira nem nada, ela é muito defasada em termos de salário de estrutura. O Palumbo é de Ribeirão Preto? O delegado Palumbo? Eu sei que o Palumbo eu sei quem é. Uhum. Ele trabalhava em São Paulo, capital, foda, salvo engano, ele era do Garra. Ele foi do Garra, depois eu não sei se é onde ele tá. Na época que eu acompanhava. Ele era do GO, ele foi do Garra, do GO. O doutor Palumbo era dos grupos operacionais. Né? Eu conheço ele apenas das redes sociais, não conheço pessoalmente. Eu trabalhei com um delegado, eu trabalhei com um delegado, tinha coleguismo lá com um delegado, um cara muito legal, que era o Eduardo Martinez, que foi do GOI de São Paulo. O Martinez, pô. O Martinez é muito amigo do Palumbo. Muito amigo do Palumbo. O doutor Eduardo, um abraço. Eu assisto Rota, eu trabalhei, Civil, tudo. Com o doutor Eduardo eu trabalhei. Que massa. Quando ele tinha acabado de sair para São Paulo e tinha sido removido para Ribeirão Preto, que a família dele é de lá, nós chegamos a trabalhar junto a narcóticos e tudo. Massa, ele é muito engraçado. Eu vi semana passada do Martinez. O doutor Martinez, ele é muito engraçado, um cara muito legal, muito espirituoso. Não, nem acreditei na fácil de lidar. Tipo, eu falei, mas esse cara é delegado, não. Porque, bom, no vídeo ele tava meio gordão, assim, meio fora de forma, saca? Ô, Orlando, tem você falou uma coisa aí, eu acho que a gente até já conversou sobre isso. Eu não lembro. Não sei se foi com o Paulo, acho que não. O Pion... Porque você falou aí que você não passou no concurso, aí foi lá, chorou com a namorada e tal. E aí tem um... Não é uma dúvida, tá? Só pra você explicar pra gente assim, como que você vê esse movimento masculinista, assim, de... E aí, cara? Cara, o homem pode chorar, não pode... Porque tá tendo igual a gente falou dessas extremidades, né? E você fala muito isso, né? Mas o que tá acontecendo, cara? Eles falam também que o homem não deve falar dos problemas com a mulher, que a mulher vai deixá-lo. Há muito extremismo, há muita ignorância e falta de entender que não são os atos, é quem o sujeito é. Por exemplo, quando eu chego e encontro com essa ex-namorada no hotel e ali eu choro porque eu estou desapontado, eu estou num momento de vulnerabilidade. E que ela imediatamente me acolheu e me apoiou. Só que ela sabia que eu não era chorão. É diferente. Entendi. É diferente um sujeito ser naturalmente muito frágil, muito sensível, do sujeito estar num período de dificuldade. Bicho, se no período de dificuldade a tua mulher te deixa, ela não era a mulher certa para você. Agora, o sujeito é sempre frágil, sempre sensível, sempre inseguro, é difícil ter uma mulher que vai ficar muito tempo com um cara desse. Porque ele parece muito mais um bebê do que um homem formado. Exato. É isso que eu tento dizer para os caras. Então os caras falam, mas eu devo falar que eu estou com uma dificuldade? E se eu chorar na frente dela? Eu falei, bicho, se você tiver um histórico de um homem que ela admira, não vai ser por isso que ela vai te deixar. Tem caso de um amigo muito próximo, que é um cara foda, e ele passou por um período de depressão. Tá? Ele passou por um período de depressão e falou, cara, eu fiquei insuportável. E a minha namorada não arredou pé. Olha.
Eles casaram agora recente. Massa. Massa demais a história deles, tá? E ele falou, cara, eu falei, ela não arredou o pé porque ela sabia o homem que você era e que você estava num momento de dificuldade. Eventualmente, uma outra mulher poderia ter ido embora. A gente não tem como prever isso. Mas não é, eu costumo dizer que não é, o ato, é o homem por trás do ato que manda. Às vezes o cara fala, mas se eu der uma flor pra ela, ela vai me achar idiota. Depende, você é um idiota, então você vai ser um idiota dando uma flor. Se você não é, você vai ser um baita de um homem dando uma flor. Tudo depende do contexto que você está trazendo. Então, no meio masculinista, tem muito dessa ignorância e preto e branco. Eles não conseguem enxergar tons de cinza. No meu trabalho, eu procuro trazer esses diversos tons de cinza para o cara ter um pensamento mais crítico e aquilo que se chama de pensamento sofisticado. Por isso, como eu estava te falando, lá nos bastidores, Fernando, eu prefiro falar com homens que tenham na casa dos 30 anos ou que sejam mais novos, mais maduros, porque eles dão conta de entender isso. Porque o mais jovem, ele quer uma regrinha. Não é para pôr a xícara aqui. Tá, porque eu tô mandando. Não, eu não quero que o cara pense isso. Eu quero que o cara entenda quais são as circunstâncias e por aí vai. Cara, é exatamente sobre isso. Eu tava agora, nesse final de semana. Aí, cara, aí tava num churrasco, eu assando a carne lá pra turma, tal. E aí uns caras começaram assim, aí veio o assunto. Aí é foda, pô, ele é psicólogo, pergunta pra ele, eu falei, cara, aqui eu não sou não, mano, para com isso. E eu atendo pouco em clínica, né? A minha carreira foi no mercado corporativo. Aí, cara, eu tô lá assando a carne, tal. Aí os caras, aí eu comecei a ouvir, né? Eu falei, ó, vai bater em mim, escuta. Que aí tem essa questão do chorar e os caras, pô, não sei o quê, eu mijo sentado, eu mijo em pé, não sei o quê. Tô falando aqui, você pode mijar ou fazer xixi, tá, gente? Você escolhe o que você quer da sua vida. Aí, não vai te definir se você é mais homem ou menos homem, não. Aí, o cara não sei o quê, aí eu só ouvindo, eu falei, ó, eu só tava esperando, eu até virei pra churrasqueira, tava até queimando. 5, Aí 4. Fui perguntar o Leandro, psicólogo, sabe? E aí, Leandro? Falei, gente, eu mijo em pé. Mas aí suja, não sei o que, tal. Eu falei, gente, eu mijo em pé, ué. Não sei, você é o quê? Eu não sei, eu mijo em pé, ué, não sei. Mas aí olha só. Não sei o que era a treta, porque eu não comecei na história. Aí, não, mas isso aí eu só virei e parei, né? E aí é machismo, pra não mijar sentado, não sei o quê. Aí começou a falar assim, não, mas aí é em respeito à mulher, porque vai sujar. Eu falei, peraí. A porra de uma Antes de eu tampa na privada, respeitar caralho. ela, eu respeito eu vou voltar lá de novo. Se eu sujei, eu vou limpar. Aí eu falei isso pra ela, peraí, gente, não é a outra pessoa, sou eu. Você é o quê? Você vai deixar um negócio sujo pra você? É porco. É pra você? Aí eu falei assim, não, gente, você não tem nada. Aí eu não entrei no mérito, né, porque eu não queria essa discussão lá no momento, que tava tão agradável, aí os caras lançam uns negócios, nada a ver. Aí eu falei, ó, gente, então a discussão é outra, porque isso aí não é pela pessoa, é por você. Você vai lá e limpa. Eu faço em pé. Aí eu já virei e já parei. Porque aí eles entenderam, né? Que eu não gosto de entrar assim nessas discussões, porque, nossa. Mas tem isso hoje, que é o que você acabou de falar. O cara não pode chorar. E aí eu entendi. Agora você, na minha cabeça, foi perfeito. Pô, não, é em pé, é sentado. Aí tem umas coisas, cara. Não, mano, é chato. É isso que você essas explica, discussões né? de rede social, Nossa. se vai mijar em pé, sentado, se chora, se não chora, é uma eterna quinta série aquilo. Por isso que, de certa forma, eu idealizei o Conduta, porque lá eu consigo aprofundar para quem quer. Pronto. Cara, você pega aqui, eu posso gerar... Cara, às vezes eu pego um conteúdo, um Reels, e falo sobre do homem com a relação com o pai, com a mãe, cara, um negócio profundo. Rapaziada, dá pouca visualização, compartilhamento. Agora, E que é profundo pra caramba. Agora, gera um negócio. Quem paga a conta? Homem e mulher. Aí vem aqueles 900 comentários, aquelas brigas eternas. Eu falo, cara, isso aqui é uma creche. O Wendel Carvalho responde toda semana essa mesma pergunta. Pra engajar. Sério? Porque eles Do quem paga a conta? É quem paga a conta. sabe, porque ele, muito esperto, sabe aquilo que vai engajar no perfil dele. Então fica gerando essas Mas provocações. eu acho que eu lembro de você respondendo. Você deu uma na pessoa, que você não acha que você ficou meio sem procurando paciência. aqui. Foi, cara, eu lembro. foi uma recente, como uma moça me perguntou. Tá. Eu acho Até um dia, uma imagem mais escura, porque era de noite que eu gravei essa. Vê se você acha aí. E ela me perguntou, olha, mas um casal que namora... Aqui, ó, sua opinião sobre casais, namorado. Isso. Que divide as despesas do lazer. Aqui, ó. Eu vi. Tá no... Não, eu vi. É essa aí mesmo. Essa O mesmo, Orlando né? tal Essa daí. da Essa mesmo, menina.
Minha filha. Aí você fala que isso é tão pequeno, né, Orlando? Isso é pequeno. Cara, peraí, vamos construir o quê? Nós vamos viajar pra fora do país, nós vamos mudar pra uma casa de condomínio fechado. Pô, Agora, essa discussão, ela é pertinente a pouco mais que adolescente, gente. Um casal adulto que está namorando, se para eles é viável dividir, que seja. Se é viável, o homem tem condições de pagar, que seja. Vai ficar se discutindo isso, sendo que um casal, na minha opinião, tem coisas tão grandiosas para poder alinhar. Uma conta, né? Exatamente. Existem contas muito maiores de um sonho realizado da viagem, de outras coisas. Não é? Não é? Bem maior. Não, o que você falou que eu achei massa, cara, espero não estar enganado, que eu tô procurando. Eu tinha visto que na hora que começou, que foi do esquema assim, tem mulher que só gosta de homem baixo. Por que mulher não gosta de homem baixo? O cara mandou isso. O que você achou dessa? Não, eu fui ver. Não, cara, porque ele regaçou com a pessoa, sabe? Você ficou satisfeito com a resposta dele? Total, mano. Essa questão. Mas isso tem uma raiz. O cara me perguntou, eu vejo muito as palavras que a pessoa usa. O cara me perguntou por que as mulheres odeiam os homens baixos. Chega a ser bizarro. Eu falei, peraí. Foi isso mesmo. E por que esse cara chegou a essa conclusão que as mulheres odeiam? Fica um pensamento... Por quê? Porque este camarada, possivelmente ele tem uma estatura baixa, só que ele tem na personalidade dele algumas questões que não é só a estatura baixa, a autoestima é muito baixa. A insegurança é baixa. Não é o meu caso. O isolamento social é alto. Então, o que esse camarada faz desses tipos de conteúdo mais extremistas? Ele fica consumindo esse conteúdo 24 horas por dia. Coitado. Inclusive que são mulheres que geram esse conteúdo, mas é um grupo pequeno de mulheres que geram conteúdo que homem que ganha menos de tantos mil não serve, homem com menos de 1,80 m não serve. E esse cara que não tem mecanismos de defesa, de maturidade para filtrar, ele fala, me odeiam. Eu nunca vou ter uma mulher porque eu não ganho milhares de reais e porque eu não tenho 1,80 m. Ou seja, ele começa a se desconectar da realidade e a realidade que ele vive é essa do celular, tá? Aí o que acontece? Ele já começa a assumir para ele que ele é odiado, que as mulheres odeiam homens que são baixinhos. E o que eu faço? Eu falo, não, peraí. Você dá uma pena, ao invés de eu estimular, falando as mulheres são ruins, elas... Não, porque isso eu vou alimentar o ressentimento desse cara. Exato. Tem um capítulo novo no meu livro que se chama Ressentimento é Mal Conselheiro. Principalmente para homens dos movimentos masculinistas. Mas qual que é o nome do livro? O livro se chama A Fraqueza Masculina Não É Tolerada, 12 Princípios para o Homem Atual. Onde eu vou destrinchar. Aí o que acontece? Quando eu trago isso para ele, nos comentários, ele vai ver o cara falando, não, eu tenho 1,63 m, não tem problema não, cara. Eu tenho 1,70 m e me dou bem. Minha esposa tem 1,80 m, eu tenho 1,70 m. Ele começa a ver exemplos. Aí fala, acho que é comigo. O problema não está nas mulheres que supostamente odeiam porque fez um vídeo babaca. Rapaziada, parem, que você está me vendo, parem de ficar vendo tanto conteúdo sensacionalista e apocalíptico na rede social e vá pra rua, vá para um shopping, você vai ver casais de todas as alturas, de todas as idades, de todas as classes sociais. Porque se você for ficar vendo relacionamento aqui, principalmente de conteúdos extremistas do meio masculinista, você vai, presta atenção, você vai adoecer miseravelmente. Escuta o que eu tô falando pra você, é grave. O que tá acontecendo é grave pra caramba. Cara, eu tenho 1,68 m. Dentro da minha concepção, da minha concepção de beleza, eu namorei com a segunda mulher mais bonita do mundo. A primeira é a minha esposa, que eu casei. Uma loira de 1,76 m de olhos verdes. Hoje uma grande advogada. E eu casei com uma morena lindíssima. Pronto. O Fernando nunca teve esse... Desde sempre, né? Tem quantos anos que a gente conhece? 20? 16 anos. 16 anos. 16 nunca teve isso. Nunca teve. Eu acho massa. Isso Fernando, nunca, eu acho massa isso. Que aí você fala, é muito da essência do que você se enxerga, né? De autopercepção. Porque a gente tem visto... Sem procurar agradar os outros. Exato. Isso nunca foi muito debate. É evidente que, se você chega num barzinho em algum lugar, aquele camarada mais alto, mais modelão, ele vai chamar a atenção no primeiro momento. Isso assim vem como da sobrevivência, da psicologia. Assim como a mulher mais gostosona também vai chamar mais atenção. Mas, tem mercado pra todo mundo. Agora você tem que desenvolver outras habilidades. Ficar parado, chorando, reclamando da estatura, não vai adiantar. Dizem que no meu caso é o violão. Ele tá o quê? Violão. O violão? Pô, isso
aí. Ele canta Não, e canta, sei, sabe? sei, já imagino. Já imagino. Pô, assim, por que os homens... Ô, mesmo- Orlando, conversa, Eu conversa. sei. Se nós demole, bicho, cuidado. É o típico do artista, o arquétipo do amante, que encanta, falou do que arquétipo. toca. Eu já imagino a figura. Já. Vamos entrar nesse tema do arquétipo aí mais Aham. antes. Então, beleza. Não é só baixinho, nem alto, depende. Mas do que as mulheres gostam? O que uma mulher procura no homem, então, na perspectiva do Orlando? Vamos lá, respondendo de uma maneira bem genérica, tá? Porque cada indivíduo é único e tem Ah. sua própria busca. A mulher mulher adulta, por assim dizer, se você for pegar os itens que se assemelham na resposta da maioria, é segurança. Se sentir segura. E tem várias formas do sujeito transmitir segurança. Muita gente vai falar, é só ter dinheiro que basta. Eu já atendi homens com muito dinheiro e tava com problema em relacionamento. É só ter 1,90 m que basta. Olha, eu já recebi várias mensagens de caras que são até modelos, inclusive, com problema em relacionamento. Primeiro, muitos caras me perguntam, como... Então, Orlando, eu entendo essa questão da segurança como uma necessidade típica feminina, por assim dizer. Mas como que eu passo essa segurança? A primeira pergunta que eu tenho que fazer pro camarada: você é seguro de você mesmo? Você não vai conseguir passar aquilo que você não tem criado internamente primeiro. Eu quero falar, ixi, mais ou menos, ou sou, ou eu não sou, tá? Então, o que eu percebo que as mulheres estão buscando é a simbólica da segurança. E muitas vezes isso vai ter a ver com o comportamento do sujeito. As mulheres tendem a gostar de homens que têm uma postura mais autoconfiante, uma postura, no bom sentido, que é mais dominante, uma postura que tem uma autoestima ok, uma postura em que ele transmite segurança nas decisões dele, tá? Então, e também isso se reflete, claro, na área financeira dele, na performance dele, ou seja, as mulheres admiram muito essa sensação de se perceber segura. Quando que ela vai se perceber insegura? Quando ela percebe que o sujeito tem contornos afetivos muito imaturos. Ou seja, ele é hiper frágil, ele é hiper sensível. A gente não está falando de vulnerabilidade aqui, é outra coisa. Ele é mais molengão, ele é muito inseguro com ele mesmo, ele é aquele cara muito grudado na mãe, ele ainda está muito grudado na família de origem. Então são comportamentos que vão sendo gerados, que essa mulher que é um pouco mais madura, que está pensando em alguém para longo prazo, tende a rechaçar o sujeito com esse tipo de comportamento, o que dá uma certa... o que a gente fica... Eu tenho empatia por esses caras, por quê? Porque muitas vezes são bem intencionados. Poxa, mas eu amo, eu sou bem intencionado. Tá, mas como que você é com você mesmo? A questão não está necessariamente na mulher. Está em como que você é com você mesmo. Orlando. Nossa, você falou muita coisa que eu tô nem... Eu lembrei até da minha adolescência, sabia? Mas quando você fala, principalmente dessa questão da relação afetiva com pai e mãe, até você conheceu o Paulo, a gente falou muito sobre isso aqui, mas agora você me abriu um leque agora. Eu já conheci pessoas e homens. Ele era um ex-vizinho meu, ele já não mora lá onde eu moro. Cara, casado, e antes de ser casado, eu já conhecia ele. Mas um vínculo com a mãe, que a mãe mandava em tudo. Mandava literalmente. Essa eu não gosto, ou ficava influenciando. E você sabe que você vai na casa, você gosta do seu amigo, e aí você vai lá e você vê a mãe interferindo, aí... Só que, cara, eu não ia fazer terapia com eles. Claro. Falei, cara, não tem nada a ver. Mas aquele incômodo, sabe? Da mãe interferindo nos relacionamentos, e depois... Resumindo. Ele sempre teve um histórico de termina e volta, termina e volta, termina e volta. Termina com um, começa com outro, termina com outro, começa com outro. Casou. Teve um filho com ela, com a ex-esposa dele. E eu não sei, aí eu não estava lá, né? Mas eu acredito que a esposa não aguentou essa relação da mãe, influenciando. Eu não sei se foi só isso, mas eu, na minha pequena participação lá, essa relação da mãe atrapalha demais o cara, né? Aí é o que? É ele que não se posicionou. Ou a mãe... É o que você falou, né? Como que você falou agora? Dessa proximidade afetiva com os pais. Mas a mãe mata o cara. O que a gente está vendo hoje também, simbolicamente, o que acontece? Todos nós nascemos muito grudados na mãe, tanto o menino quanto a menina. E no mundo ideal,
o filho fica na esfera da mãe até uma certa idade. Quando ele fica um pouquinho grandinho, ele vai para o mundo dos homens, que é o mundo do pai. O pai retira o menino da mãe. O menino... Opa, Tranquilo. o menino já... Nossa, se for namorada, você Não, atende. não é. É, eu já... O menino, ele já teve a maternagem, o amor, aquilo que é soft, que é macio, que é o universo feminino. Agora ele vai para o universo que é duro, que é o universo do pai, o universo dos homens. Aqui simbolicamente falando. Tá. Se vocês pegam, por exemplo, o filme 300, simboliza bem isso. O menino é retirado da mãe, é levado para o Agogê, etc. Não estou falando aqui de história, tá? O pessoal fala, não era assim. Mas a ficção, não, gente. Eu estou falando de uma simbólica aqui. Não, mas Então- eu acabei... É o que eu vou te emprestar. Você já deve ter lido, se não leu, nós podia ter trazido. Aquele livro, O Espírito do Guerreiro. Não, esse eu não li ainda. Não. Vale a pena? Não, vale a pena não. É obrigatório. Pra você é. Porque você fala aí dos espartanos. E lá fala. Cara, é um livro de 100 e poucas páginas. Eu li ele em 2 dias. Em 2 dias, sim. Podia ter lido em um, mas aí eu tava viajando. Em 2 dias. E ele fala esse histórico, principalmente o que eu sinto falta. Eu tenho um filho homem, o Davi, e o Fernando também tem. E a gente perdeu um pouco nesse histórico o famoso. Você falou isso uma vez também. Os ritos de passagem, né? Sim. Cara, e aí? A mulher, fisiologicamente, é até mais fácil, né? Tem ali a menstruação, a primeira vez que ela menstruou, ok. A menarca. A menarca, na primeira, pronto. Mas e o menino, o homem, né? O que você faz? Esse livro, Orlando, cara, ele fala como que era, aí tem até conceito histórico, né? Até eu vou falar aqui o autor pra você, é o Steve Pressfield. Cara, e ele fala, ó, por que eles saíam? Qual que era o rito de passagem? Por que eles ficavam numa mata sozinhos? E se voltava, voltava. E se não voltava, é porque não era para voltar. Sim. Mas ali ele se tornava homem, né? Só que aí eu fiz uma viagem para Amazonas e conhecendo um pouco eles, aqui, nos nossos, né, índios aqui, eles têm os ritos de passagem. Não Tem. só eles, né? Mas tem uma história que eles falam que tinha um relacionamento entre um casal e eles descobriram, um casal de índios jovens que não podia, né? Tinha que ter eram crianças. Tem a idade, né? É, pela idade. E aí descobriram, falou, ó, o rapazinho ali tá ficando com a nossa índiazinha ali. Isso da forma deles, né? Eu não sei se estava só paquerando, enfim. E aí o cacique e outros guerreiros pegaram ele, falou assim, agora você tá com ela? Não podia, agora você vai morrer. Leva ele pro meio da floresta amazônica, faz um buraco, não vou falar cova, mas eles não é cova, né? Mas fizeram um buraco, colocaram ele lá e colocaram as piores formigas que poderiam existir. E aí começou a picar ele, tal. Falou que ia matar ele. Levou ele de volta para a aldeia e ele já desmaiado, né? Com os venenos, ou os ferimentos e tudo mais. Falou para a índiazinha, agora você limpa e cura ele. E aí ela foi, né? Com todas as ervas e tudo mais, tá. E aí ele voltou. Ele falou, ó, agora você não é mais um menino. Agora você tem responsabilidade. Você vai ficar com ela. Mas você vai caçar. Agora você vai ajudar a gente a lutar. Agora você vai pra frente. Agora você não é mais uma criança. Agora você é homem. Agora você pode ficar com ela. Então aquele menino eles mataram. Simbolicamente. Agora, simbolicamente, fez o rito, né? Mas é isso que você tá falando. É. Mas essa é a questão da mãe. Então só pra voltar, que a gente fez dos Espartas. Então leia o livro. A gente tinha a retirada do menino feita pelo pai, e o pai apresentava o mundo dos homens. Isso foi se perdendo. A gente não convive mais com os pais desde pelo menos do momento em que a gente deixa a zona rural e vem para a cidade. Então esse pai já deixa de conviver com o menino, aí os divórcios aumentam muito, os pais abandonam e por aí vai, toda aquela problemática que a gente já sabe. Então esse menino ele fica muito preso na esfera da mãe. E qual que é o tipo de mãe? Tem mães que seguram, são mandatórias, são mandonas. E pela estrutura de personalidade genética desse camarada, essa mãe, ela sufoca mais ainda ele. Então aí ele se torna um sujeito muito ligado a esse universo da mãe. Tem 2 tipos de filhinhos da mamãe, mais ou menos falando aqui. O típico Dom Juan, que é aquele que vai ficar com um monte de mulher.
mas volta para a mãe, que é o grande amor da vida dele. O corpo é das mulheres, o coração é da mãe. Porra, bicho. Se você pega a série Império Romano lá na Netflix, tem muito essa passagem do Cômodo, que é filho do Marco Aurélio. Uhum. Ele tenta trazer o filho dele para o campo de batalha, assumir responsabilidade. Ele tá puto com aquele filho dele e o filho só fica na esbórnia. Quando ele vai para cima do filho, o filho corre na mãe. Na mãe. E se esconde atrás da mãe. Então isso é muito simbólico. Ele está preso ainda nessa mãe, que é o grande filho da mamãe, que é o Dom Juan. E você tem, que é mais pior ainda, na minha opinião, porque o sofrimento é maior, você tem aquele camarada que ele é castrado demais. Que ele se torna com aquela mãe mais brava, mandatória, e que ele tende a se encontrar depois com uma mulher que é muito parecida com essa mãe. Então aquele sujeito que é mandado pelo feminino. Ele é mandado pela mãe, mandado pela mulher, e essa mulher geralmente encontra com essa sogra e elas tretam. E esse sujeito, nessa treta, ele se retira. Ele não sabe de que lado que ele fica direito. E é onde eu falo para esse camarada. Se você reparar, o masculino mais forte, que não tem a ver com ser violento, não tem a ver com ser tirano, não tem a ver com ser abusivo, nem nada disso. Mas a estrutura masculina mais forte, ela tende a estabilizar o feminino. Então não tem essas tretas. Porque o sujeito ele tem muita cisão. Mãe, aqui eu que resolvo. E a mãe geralmente respeita esse homem. E a esposa respeita esse homem também. Então, duas mulheres mandatórias, elas vão brigar entre elas, essa sogra e essa nora, e esse sujeito fica no meio. Se ele briga com a mulher, ele corre para a mãe. E por aí vai. Famílias matriarcais demais. Os homens ficam no sistema. Os homens não têm protagonismo. Então, toda família excessivamente matriarcal vai encontrar com homens mais fracos no seu entorno, porque o protagonismo é das mulheres. Nossa. Então, Você tem um módulo desse no CM? eu falo sobre isso de forma passada várias em vários vezes, vídeos. várias vezes. Porque Nossa. quando o masculino eu percebi isso, né? Tanto na minha vida, quando comecei a exercer isso, quanto de outros caras. Esse masculino desse homem que é um pouco mais forte, ele tem uma tendência muito curiosa de estabilizar ambientes. A energia dele estabiliza, uma energia mais grave, ela estabiliza o ambiente. E a gente não precisa devagar demais. Você não precisa nem ser religioso. Nas escrituras sagradas tem, deixarás a sua casa e tal, tal. Esse Sua deixar parentela, a casa, né? Tá. esse deixar a casa, por exemplo, um cara como o seu amigo, ele não deixa a casa, ele Não está deixa. conectado à mãe. Ele leva, essa casa está junto com ele sempre. Então não tem como o cara ele construir essa relação saudável se ele não deixa a casa. Pai e mãe tem que ficar lá. Se o cara leva a mãe com ele nesse sentido que a gente está tratando aqui, dessa mãe mandatória e tal, tudo ele vai ter que perguntar para a mãe. Tudo ele vai depender da mãe. Uma vez eu estava no shopping e eu observei no mesmo dia uma cena muito curiosa. Dois caras, início da vida adulta, 18 anos, 19 anos. Um deles andando com a mãe e com a avó. Dava para perceber porque eles eram muito parecidos. Esse rapaz de 18 anos andando com a mãe e com a avó, escolhendo roupa de cama, mesa e banho, ele andava para frente encolhido. Ele era encolhido assim, ele era um cara altão, todo meio desajeitado, encolhido. E você nem ouvia a voz dele. É aquelas mulheres imponentes andando. Por outro lado, eu vi uma família entrando no shopping, um rapaz da mesma idade, e ele conversava com o pai. Acho que ele estava conversando sobre carro ou moto, e ele falava, e gesticulava, e ele assim expansivo, e o pai concordando. E aquela mãe, você viu, ela estava feliz de ver os homens da vida dela interagindo e conversando. Ou seja, claro que a gente não pode prever, e nem está julgando aqui, mas que tipo de homem vai ter mais facilidade na vida? Para ir para a vida, ir para o mundo e desbravar em qualquer área. Com certeza aquele rapaz que estava interagindo com aquela energia masculina em franca expansão. Enquanto o outro, se pudesse, voltava para dentro do útero da mãe, porque o mundo lhe parece muito perigoso e hostil. Cara, é curioso. Apesar da baixa idade, eu tenho o meu Dom Juan. Meu filho chama Juan, né? Eu gosto de... Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Eu gosto de proporcionar momentos com eles de atividades masculinas. Masculinizadas.
Eu gosto Um de... pouco perigosas pra visão da mãe, inclusive. Você me contou um exemplo. Foi, desse. exatamente. E eu achei massa o que o Fernando fez. Vai. Oficina. Eu gosto de levar o Juan. Ah, legal. Cara, e aí ele fica, papai, que isso? Eu falei, papai, isso aqui é um pneu, filho, isso aqui é uma chave. Esse final de semana eu troquei minha caixa de ferramenta. Né? Eu já tava, nossa, cara, tinha tempo, eu tava namorando uma caixa, eu comprei. Falei, filho, você tá fazendo? Brincando, vamos ali com o papai? Vamos ajudar o papai? Aí eu joguei meus parafusos, tudo no chão assim. Agora você vai pegar igual esse daqui, esse aqui, papai, é... Cara, coisa... E meu filho é muito conforme, né, cara? Ele é muito ditado, ele segue regras, né? Será por quê, né? Pois é, não sou eu. Aí o Juan separando lá bonitinho, cara, ele sentadinho com as perninhas abertas lá, assim, pegando assim tudo mais. Eu falei, agora pega o alicate, papai. Ele já sabe que é alicate. Vai lá, pega o martelo, papai, sabe que é martelo. Pega a chave de fenda, papai, sabe que é chave de fenda. Então, atividades que eu faço que requer força masculina e que requer também ambientes masculinizados, mas sem nenhum tipo de preconceito, tá, galera? Eu gosto de levar o Juan. Sim. Sabe, eu gosto de fazer algumas coisas com ele. E quando eu tô na fazenda, aí que eu faço algumas coisas um pouco mais brutas com ele. Trator, cavalo não, porque nem cavalo eu gosto também. Eu tenho medo de cair. Agora, qual foi esse aí que eu te contei? É que você fez acho que você colocou aí, não sei se foi pra pular, foi alguma coisa que aí você falou que a Marina falou, cuidado, ele vai machucar. Foi! Teve um evento em Aparecida de Goiânia. Nossa, foi engraçado. Aí eu achei legal. E se ela estiver escutando, vai matar o leão. Aí vai me matar. Aí o que acontece? Lá, o Juan fala moto, Bibi, né? Então tinha os caras fazendo as acrobacias com moto, né? Então andando numa roda só, mas a roda da frente. Só que eu estava trabalhando, não fui no evento. Quando voltou, papai, o homem fazia assim com o Bibi. Aí ele fazia com o corpo dele. Ele deu uma cambalhota, foi isso, não foi? Aí numa dessa, ele fez o tan e virou uma cambalhota, né, mesmo. 2 anos e 6 meses. Ah, mas amor, não pode fazer isso. E o Fernando, faz de novo, vai lá. Faz de novo. Não pode. Entendeu? Aí eu falei, mas não pode, vai quebrar o pescoço. Não vai quebrar o pescoço fazendo isso aí. Tá doido? Não tem como quebrar. Porque assim, ele tá protegido, a caixa craniana dele e o músculo, o externo dele tá protegido aqui. Ele tá enrijecido, não vai dobrar. E ele já tem a habilidade com os braços, né? Aí eu falei, não vai quebrar o pescoço. Mas que foi massa, foi. Porque eu lembrei, porque eu era um macaquinho quando era moleque, cara, da idade dele. Eu dava salto mortal, essas coisas. Mas proporcionar isso e quebrar alguns medos do Juan, que só tem 2 anos e 6 meses, são algumas coisas que eu proporciono pra ele, justamente para ele não ficar tão fragilizado. Depois que nós fizemos o episódio com o Paulo aqui, eu peguei muita coisa pra casa mesmo, Sim. sabe? Eu falei, cara, eu percebi, eu estou fazendo isso errado com meu filho. E comecei a quebrar algumas coisas. Cara, por incrível que pareça, 30 minutos, 1 hora de episódio, foi uma lição tão grande pra mim. Você pode ter certeza, o que você tá falando aqui também, eu já tô levando coisa pra mim. Nossa, eu já anotei um monte. Sabe? É sobre isso, cara. Então, 2 anos e 6 meses, eu já proporciono muitas coisas. E a galera que não tá nem aí pra isso? A gente... Eu mesmo, cara, fui um cara que eu tenho... Meus pais são juntos até hoje, mas eu sou filho de uma mãe mandatória. Olha. E um pai que... é melhor não brigar, deixa eu ficar quietinho aqui. Então, eu venho dessa configuração. É evidente que a gente vindo dessa configuração, a gente vai carregar uma outra coisa. Mas teve coisas que minha mãe fez e que foram pro meu bem. Eu me lembro de uma vez que eu estava chateado, que uma moça tinha terminado comigo, e aí eu falei pra minha mãe, mãe, fala com ela, eu te dou o telefone dela, vocês conversavam tanto. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe falou, de jeito nenhum. De jeito não, você se vira. E na hora eu fiquei meio assim com ela, falei, pô, cara, que mulher ruim. Se fosse outra mãe, mas ela tava certa. Porque senão, cara, aí o camarada tem 40 anos, briga com a esposa, a mãe tem que entrar no meio. Porque essas coisas vão replicando. A gente vai mantendo esses padrões. E o homem ele precisa aprender a lidar com esses dissabores sem a presença da mãe. É porque a gente sempre espera, né, alguma coisa nesse sentido. Enfim, então eu venho de uma configuração assim. Então imagina, eu tive que estudar redobrado essas questões e entender para sair de certa forma dessa esfera. E um dos momentos mais emocionantes que eu tive, a gente está falando do Paulo. Paulo, Pimão, um abraço para você, querido. Sobre constelação, foi quando eu decidi me curvar diante dos homens da minha família. Aquilo foi muito poderoso, porque eu não admirava meu pai. Não admirava e também não era meio que indiferente, né?
É que a conexão era muito mais com a mandatória mãe. E também muita raiva da mãe. Eu tinha muita raiva da minha mãe, sabe? É uma relação assim, de raiva, é uma relação pesada. E com meu pai aquela indiferença. Porque quando eu era menino, eu queria que meu pai fosse um outro tipo de homem. Eu queria que meu pai parecesse o Rambo. Mas meu pai não era da natureza dele ser assim. Ele era um cara mais pacato, mais tranquilo. Só que quando eu fui amadurecendo, fui entendendo essas questões de ancestralidade, aí foi quando eu fui tomando a história do meu pai e me falou, caramba, ele é muito mais forte do que eu pensava, para além de uma aparência forte, ou de falar grosso ou de ser grosseiro. Ele tem um histórico de vida que talvez não teria aguentado. Eu me curvei diante disso, procurei saber a história dos homens da minha família, a ancestralidade masculina, aí minha vida virou um foguete. Aí minha vida, despontou, porque eu tomei essa força para mim. Eu tomei essa força para mim do jeito que ela veio para mim, que não foi o jeito perfeito e idealizado. Porque quando a gente espera algumas coisas dos pais, a gente ainda está na posição do menino. Eu espero que seja assim, espero que seja assado. Lá de novo nesse livro eu falo, livre seus pais de suas expectativas. Qual que é o livro? Fala o nome de novo. A fraqueza masculina não é tolerada, 12 princípios para o homem moderno. Um dos princípios é livre seus pais de suas expectativas. Mundo do homem adulto não tem mais pai e mãe, não tem que esperar mais. Ah, mas eu espero que ele me peça desculpa. Isso não existe. Eu espero que... Para, você não tem que esperar nada. O que você tem? A vida é com ela que você vai ficar. Ponto final, filho. Agora é com você. A partir de agora, pessoal, tem um QR Code aqui no canto. É 1997 para você continuar assistindo, tá? Quer fazer equipe de marketing? Entendeu? Aí eu falo, então, não tem... Mas aproveitando, ó, já se inscreve aqui, no canal. Se inscreve, né? Nós estamos crescendo, ó. Vamos celebrar Orlando. Vamos celebrar? Vamos celebrar. 1.000 inscritos essa semana. Parabéns, no nosso canal. sucesso. Lá no YouTube. Queremos você também, né? Já ativa o sininho para quando tiver episódios assim, poderosos para você, tá vendo? Aqui é só a pontinha do iceberg, né? Lá no Conduta, agora eu entendi, porque eu achei que era só você. Agora eu entendi como que o negócio é amplo. E é direcionado para homem. Ok. Então, assim, não é uma pergunta. Vou falar de mim, que eu gosto de falar de mim, então. Uhum. Eu tinha um problema. Vários relacionamentos. Pô, ficava com uma, ficava com outra, namorava. E isso começou a me incomodar. Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí... Foi exatamente a sua frase. Eu sempre colocava na menina. Sim. E todas eram perfeitas, cara. Porque hoje eu falo assim, cara, por que eu não fiquei lá? Por que eu não fiquei lá? Aí saía de um, entrava... Até que eu falei, cara, não é lá. É aqui. Aí eu comecei, né? E eu sou psicólogo, né? Só que como eu vim pro mercado corporativo, eu tratava de outras questões, né? Até na minha psicoterapia. Aí quando isso começou a me incomodar, eu falei, cara... E aí hoje eu tô com 42, eu falei, cara... Eu quero alguém. Eu não queria ser esse cara, sabe, Orlando? De ficar machucando as mulheres. E eu machucava, exatamente o que você falou. Até ele sofria com alguns. Pô, Leandro, não sei o que. Tá. Aí eu falei, cara... Mano, a mulherada começava, nossa, o Leandro fez isso comigo. Eu falei, mano, mas resolve com ele, velho. Aí, cara, isso não, começou, tava foda, velho. Começou a me incomodar. Aí eu falei, cara, não é lá, sou eu. Aí eu comecei, aí eu comecei a fazer constelação, procurar algumas pessoas aí, eu não te encontrei, talvez, eu não sei como que eu procurei, que aí caiu o Paulo, caiu outro cara lá, que eu não vou falar é do Sul, mas não é de Floripa. Aí eu foquei no Paulo, mas a psicoterapia que eu estava fazendo também, eu fui aprofundando nessa questão, e aí eu dei um salto, e aí, cara, foi acontecendo as coisas na minha vida e tudo, aí conheci a Raquel, que eu tô com relacionamento hoje, a gente vai casar, e aí foi o que você falou, deu uma abertura. Por que eu tô falando isso? O Conduta Masculina é para quem? Quem que tem que procurar o Orlando, entrar nessa comunidade? Quem que é? Para quem? Você falar pro cara ali, cara, você tá assim, assim... Eu mesmo estando neste lugar, eu não quero sair, eu quero aprofundar, porque agora eu entendi o que é. Aí eu vou entrar para outras questões. Mas quem que é que procura o Conduta? Conduta masculina é para qualquer homem que tem mais de 18 anos que queira ser feliz, velho. Porque no fim é isso que a gente quer. Isso abrange, eu quero melhorar em tal aspecto,
eu quero melhorar em outro aspecto, eu quero me desenvolver, tudo com o objetivo final, cara, eu sou um cara hoje realizado. Eu sou um cara feliz. É isso que eu quero para esses caras. Eu levo a informação, um objetivo final dele ser um homem melhor para ele, porque assim ele vai ser um homem mais feliz, realizado, melhor para as pessoas que o cercam, seja em relacionamentos afetivos, familiares, trabalho, e melhor, no fim, para a sociedade. Homens fortes, sociedades fortes. Então, esse é o objetivo do Conduta. Levar isso. Então, cara, eu quero ser um cara mais feliz, eu quero ser melhor. Você vai ser bem-vindo no Conduta. Então só vai que tem alguém que olha lá e também, é mais um curso. Não é um curso. Não. Só me explica, pra mim não, porque eu entendi então. Eu tava aqui, cara. Mas então, porque talvez tenha um cara que olha, vai ser mais um curso online. Tá entendendo? Não é, eu entendi que não é. O cara tem que entrar no link, fala aí, Orlando. Tem que entrar, mano, porque senão Mas e aí? É uma comunidade. Imagina o Netflix. Você tem os episódios lá que você assiste, um produto de streaming. Então o sujeito fala, pô, o que esse episódio o Orlando tá falando de quê? O Orlando está falando desse episódio de ancestralidade, relação com o pai. Eu vou assistir isso daqui. No outro dia ele entra e fala, cara, tem um episódio aqui com esse médico psiquiatra falando sobre ansiedade. Deixa eu dar uma olhada no que esse cara tá falando. Pô, tô pensando em trocar de carro. Tem esse episódio aqui com o Marcelo Toledo que trabalha com carro. Pô, eu tô com dificuldade com a minha namorada, eu sou inseguro. Tem esse episódio aqui que fala sobre insegurança. Isso é muito foda. Cara, tem um curso aqui chamado Existe Vida Após o Fim. Eu tô passando por um término. Caralho, que foda. Eu vou fazer. Lá no plano anual tá disponível gratuito pro cara. Existe vida após o fim. Eu falo dos meus fins, um passo a passo, eu faço a constelação ali com o cara, para ele dar melhor com o fim. Existe ali, esse é pela metade do valor, desafio não mais o cara bonzinho. Cara, eu me sinto um cara bonzinho, as pessoas pisam em mim, eu não tenho voz ativa, eu não me posiciono. Eu monto ali pro cara um passo a passo, com abordagens psicoterapêuticas, desde encerramento de ciclo até de comunicação mais assertiva, para o cara ele se tornar um pouco mais robusto e não ser visto como aquele cara bonzinho. Eu quero que ele seja bom, um homem bom, e não aquele cara bonzinho, bobinho, que todo mundo vai pisar nele. Então ele pode estar fazendo isso daí. Tem lá, eu quero me vestir melhor. Pô, tem um episódio aqui do Jeff falando sobre isso. Eu quero montar um Instagram bacana. Instagram é uma vitrine. Tem lá também. Tudo o que possa abranger o universo masculino. Quanto é esse plano anual? Só pra... Eles vão entrar. Plano anual? Só pra quem... Hoje, por ano... Vai que muda, sei lá. Por ano é 397. O ano, ele tem acesso a um ano e faz esses cursos. Aqui, cara. Nossa, de graça. É barato. De graça. E inclusive, de graça. Sabe o que a gente está adotando agora? Começamos recente. Nós estamos trazendo mentores para estar ao vivo com eles em uma determinada data, numa sala do Zoom, para eles trocarem ideia e fazer mentoria em grupo. Dúvida, tal. Eu vou participar dessa mentoria também, então a gente está trazendo... Cara, você quer participar? Tem um psicólogo. Quer ter o teu nome no Conduta? Quer mostrar o seu trabalho? Você faz uma mentoria com os caras ao vivo, o cara vai participar de uma terapia em grupo por esse valor. Já incluso. Nossa, Orlando. Por isso que ele não é um curso. Ele é uma comunidade onde, por exemplo... Eu fiz um episódio falando sobre reposição de testosterona com um médico amigo meu, o Ivan Porto. Ivan, um abraço. O Ivan falou, cara, eu dou tantos % de desconto para quem é do Conduta. Então o cara entra com o código com a secretária dele, faz a consulta e a gente está trazendo essas empresas e pessoas também para poder facilitar pagamento para os caras e tudo. Ou seja, é um clube onde o cara se comunica com outros caras dentro da comunidade, porque tem um chat. Sim. E tem um conteúdo vasto que está toda semana sendo atualizado. Por exemplo, hoje, agora tem um módulo novo, onde eu mando áudios. Está acontecendo alguma coisa aqui, eu mando um áudio e falo, rapaziada, isso aconteceu agora comigo, eu quero compartilhar com vocês. É um diário, assim, por exemplo. Hoje o cara, deu uma bronca no cara, porque ele me mandou o seguinte. A moça que eu estou ficando me chamou para ir numa casa de swing. Aceita ou não? Eu falei, meu irmão, eu que tenho que decidir isso por você, você não é homem, não. Cara, que porra de falta de autonomia é essa? Você se acostumou a ter um influenciador como babá, você é um homem, cara. Se pergunta, gosto desse tipo de coisa? É com esse tipo de mulher que tem esse tipo de comportamento que eu quero ter uma vida a dois? Tá nos meus valores? Não. Então você não deve ir. Caralho. Você não precisa perguntar isso. Mas o que aconteceu com os caras? A gente tá falando... Os caras, muitos desses caras, dessa
bolha, perderam algo chamado autonomia. Sempre dá pra outra pessoa decidir. Sempre dá para uma outra pessoa decidir e ele tem que a pessoa tem que falar se ele tá com dor de barriga. A pessoa tem que falar se ele gosta de uma camiseta preta ou de uma camiseta branca, porque ele já não tem mais esse senso de autonomia. Eu dou essas respostas pros caras. Pô, mas você não tá respondendo pro cara? Não, porque ele vai responder. Eu provoco o cara a ter mais autonomia. Perfeito. Orlando, olha, eu tenho hoje tanta autonomia que eu nem preciso mais te seguir. Meu irmão, vai com Deus então. Minha missão está cumprida com você. Você se tornou independente de mim. Vai seguir agora outros tipos de conteúdo. Eu não quero o cara preso a mim como se fosse uma criança numa creche. Top. E muitos não entendem isso, acham ruim quando eu falo dessa forma. É uma passagem. Sai do clube do Bolinha e vem pro clube dos homens. O rolê aqui é diferente, mano. Vem pra comunidade. Eu acho mal barato esse negócio de comunidade. Eu participei de uma já de desenvolvimento, que foi do Jerônimo Temel. Queremos você aqui, Temel. E é justamente isso, não é curso, cara. Você paga uma assinatura e é vomitando conteúdo ali, ó. Muito conteúdo. É muito foda, cara. Eu aprendi sobre filosofia tolteca lá na comunidade, cara. Foi foda, galera. Pra quem tem algum problema com o pai, existe um episódio chamado Pai, Onde Está o Senhor? Aquele episódio, eu fiz ele com lágrimas nos olhos, porque eu contei uma história com meu pai. Forte. Cara, os caras assistem, eles choram igual menino. Falam, cara, foi o melhor. Já valeu, toda a assinatura do ano já valeu isso aqui, porque mudou a minha... Qual que é o nome dele? O pai? Pai, Onde Está o Senhor? Se você está assinando, é um episódio um pouco mais antigo, mas vale a pena. Se você está assinando o Conduta agora e você tem qualquer dificuldade na relação com o pai, assista, porque vai mudar completamente a tua percepção da sua relação com o seu pai. Só dá um spoiler. Não fala não, mas só o que você fala lá? Eu falo lá fala tudo não, só... sobre como eu vi o meu pai, sobre como eu enxergo a ancestralidade e sobre como ele pode fazer um exercício de integralização da energia do pai e da energia da ancestralidade. Porque pai com CPF, RG, que tem um monte de defeito que você critica, não é desse pai que eu tô falando. Eu tô falando da força masculina da vida, que fez a vida chegar até você. Porque hoje é muito modinha ficar falando, meu pai era machista, minha mãe é narcisista, taxista, dentista. Não nego que esse tipo de coisa existe. Só que até quando você vai ficar preso nessa culpabilização por pai e por mãe? Não tem mais pai e mãe, cara. Você é adulto, é você com o mundo agora. Você vai ficar amaldiçoando pai e mãe até quando? Não tem, meu irmão. É você e o mundo, porra. Massa. Orlando. Eu tô fechando aqui a assinatura ao vivo. Eu sei, ué. Eu também. Orlando. Eu tô comprando aqui mesmo, caralho. Conduta. Obrigado. Você vai ser muito bem-vindo lá. Tô comprando conduta mesmo. Vamos já colocar aí na lista do ao vivo. E você fala depois, não esquece não. Fala agora, cara. Não, mas acabou não, calma. É porque eu tô falando que é uma hora e a gente tem que liberar. Eu esqueci de falar pra você, cara. A gente tem que começar a falar pros convidados no começo do episódio, que o negócio fica tão empolgante que a gente esquece. Depois eu vou falar agora então. Já fala. Um presente do Muito NTBcast, a caneca é sua, pra você lembrar da gente nos momentos lá. Não quebra ela não, fica lá. Você é meio bravo, né? Cuida dela com carinho. Coloco lá no meu escritório com o maior carinho. Então, tudo bem. Orlando, depois a gente vai ter que te convidar de novo, mas teve alguma coisa que a gente não te perguntou, que você acredita que a gente tinha que ter falado ou não? É rápido, né? Mas depois a gente te convida de novo. Mas hoje, o que você acha que tinha que dar de recado para esses homens que estão aqui te assistindo, que talvez a gente não falou, mas você tem que dar um recado aqui para eles? Não, acho que a gente debateu os principais pontos. Mas se eu tivesse que dar um recado final aqui para os caras, é isso. Senhores, meus queridos amigos, cuidado, muito cuidado com a posição de vítima que estão pregando para vocês viverem. Quanto mais cedo vocês saírem do drama, da posição de vítima, não estou dizendo que não tem dificuldades, que tem pessoas ruins, nada disso. Mas quanto mais vocês protagonizarem e escreverem a própria história de vocês, menos vocês vão ser coadjuvantes da história dos outros. Vocês nasceram para escrever a própria história e para fazer coisas grandes. Todos os homens nasceram para coisas grandes. E não para ficar no drama, no vitimismo. Erga-se imediatamente. Nossa, foda pra caralho. E aí, meu querido? Aí eu quero aproveitar. Orlando, já tô aqui na plataforma. Cadê esse do pai? Cadê esse? É o antigo, ele falou que é mais antigo. É mais antigo. Não, mas já comprei aqui Muito obrigado. Já sou do Conduta. Bem-vindo. De verdade. Eu tava namorando já o Conduta, mas hoje foi crucial. Eu tava mesmo. Já. Você vai... E não comprei
porra de carro. Nossa, hoje eu tô falando palavrão. Hoje tem dia que eu não falava. Comprei essa porra à vista, velho. Comprei o plano anual. A gente vai estar participando, né? Você vai ter acesso aí aos mentores, participe das reuniões. Já logo você vai entrar lá no grupo de avisos do WhatsApp. E avisar pro pessoal. Dia 22 de junho agora, a gente vai ter um evento. Você Perfeito. vai estar lá em São Paulo, né, cara? Mas não dá, né? Você volta antes, né? Se você estiver lá, já está convidado. Beleza. Convidado VIP lá, se eu pudesse estar lá com a gente, perto de Pinheiros. Dia 22 de junho vou estar em São Paulo, evento presencial Código do Homem Atual, onde eu vou fazer uma palestra chamada Os 12 Princípios para o Homem Atual, onde eu vou explicar princípio por princípio. E aos presentes que estiverem lá, eu vou entregar um livro assinado, vai ter um coffee break com outros influenciadores da área do desenvolvimento pessoal masculino, pessoas boas, pessoas queridas. E em breve a gente vai estar disponibilizando esse novo livro. Você que não pode estar em São Paulo, entra na minha página, link na bio. Você pode estar online participando comigo. Inclusive vai ter acesso à gravação por um ano. O meu Instagram é @orlando.g de Garcia, orlando.gcosta, @orlando.gcosta. Só você entrar no link lá da minha bio. Você pode estar lá presencialmente ou assistir a transmissão. Tem tudo lá no link da minha bio. Se você tiver qualquer dúvida, me manda o direct, que eu te encaminho para o suporte e você vai ser bem orientado. Show. Vou fazer uma brincadeira aqui. Pro ao vivo. Eu vou te fazer uma pergunta Pro ao nos vivo? bastidores. Não vai ser que agora não. Então tá Só bom. pra vocês entrarem Tá no bom. ao vivo. Vai ser uma pergunta foda que você vai responder no ao vivo. E aí, cara? Suas redes sociais. Fala Barreto, @Fala Barreto Instagram, conteúdo sobre carreira e comunicação. Vamos pra cima. E agora eu também vou compartilhar algumas coisas sobre o que eu tô aprendendo no Conduta. Muito bom. Leandro.v Santos. Segue a gente lá. E principalmente lá no YouTube, né? Pô, até o Orlando perguntou, vocês têm página no Instagram? A gente tem, né? Mas vem aqui primeiro e depois vai lá no Instagram. A gente tá querendo fortalecer esse canal aqui pra você, pra trazer outros influencers poderosos como o Orlando também. Orlando, satisfação, meu irmão. Satisfação, Como que é, Fernando? Fernando? Muito obrigado. No final. É essa aí. Muito obrigado, senhores. Depois você volta. Obrigado. Com Faremos certeza. ao vivo. Obrigado, me Beleza? chamar. Valeu demais. Pessoal, obrigado. Satisfação ter vocês aqui. Um abraço. Abraço. Pra cima. Foi.